Querido Deus, continuamos aqui na sua presença. Obrigado pela mensagem maravilhosa que o Senhor tem mostrado para nós através do seu servo Daniel. Ao vermos que o Senhor é o Deus do começo e do fim, o alfa e o ômega, que o Senhor quer mostrar para a gente através das linhas de reforma o seu caráter, que nos preparará para estarmos de pé na grande crise que vai vir. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa abençoar a irmã Tamina, que ela começar a falar, que ela possa ser usada por Ti. Pedimos que seus anjos continuem aqui na sala, nesse santuário, que o Senhor possa também derramar a sua chuva serôdia para despertar-nos e trazer esse revivamento. Isso que nós te pedimos por Jesus. Amém. 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 Bem-vindo para todos por sábado. Welcome everyone. Feliz sábado. Okay, my topic is the Parable of the Talents. A minha palestra de hoje é sobre a Parábola dos Talentos. And my brother Daniel already addressed the point I wanted to make in the beginning. O irmão Daniel já falou uma coisa que eu queria começar logo no começo da minha palestra. That everything which is written in the Bible is more written for us. Que tudo que está escrito na Bíblia está escrito mais para nós. Which means that every scripture in the Bible we can take it and apply it for us, for our time. Que quer dizer que qualquer parte da escritura da Bíblia nós podemos tirar e aplicar para o nosso tempo de hoje. And I wanted to add also another principle to that. Eu quero adicionar outro princípio a isso. Amos 3 verse 7. Amós capítulo 3, versículo 7. There it says, "Surely the Lord God will do nothing, but he reveals his secret unto his servants the prophets." Fala que certamente o Senhor não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus profetas. God does nothing except he reveals to his prophets. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. That means when God does something, where can we find it, what he does? So, em caso, se ele faz algo, onde nós podemos encontrar isso? Where do we have to look for? Onde nós temos que olhar? Onde nós temos que buscar isso? In what book? Em qual livro? In the Bible, exactly. Na Bíblia, correto? And I have a question for you. Eu tenho uma pergunta para vocês. Why are we Adventists? Por que nós somos adventistas do sétimo dia? Yes, we're waiting for Estamos esperando a Christ's segunda second volta de coming. Cristo. But Protestants do that too. Os protestantes também fazem isso. And the Catholics do that too. E os católicos também aceitam isso. Why are we Adventists? Então, por que nós somos então adventistas? Because we're waiting for the second coming of Christ. Okay, but what differs our belief that Christ comes back than to the other people? Qual é a diferença que nós adventistas temos que é diferente dos outros protestantes que também acreditam que Cristo vai vir pela segunda vez? Hã? Somos diferentes em diferentes maneiras. We keep the Sabbath. We keep the Sabbath, that's one point. That's one point. Ponto é o sábado. As três mensagens angélicas. And what did we learn tonight? What is the three angels' message? O que a gente aprendeu essa noite? O que são essas três mensagens angélicas? Do Evangelho Eterno. It's the everlasting gospel. É o Evangelho Eterno. And the everlasting gospel was the first. E o Evangelho Eterno foi o primeiro quê? Prophecy. Primeira profecia. So what differs our belief of the believing in the second coming of Christ is that we have prophecy. O que faz a gente se diferenciar dos outros com respeito à segunda volta de Cristo é a visão escatológica, a visão profética, a visão do Evangelho Eterno. No other church studies prophecy. Nenhuma outra igreja estuda profecia. And especially not in the way how we do it. Especialmente na forma que nós fazemos. How Isaiah 28 tells us we are to study Como line Isaías upon line. 28 fala que nós temos que estudar linha sobre linha. We take every scripture in the Bible and apply it to Nós us pegamos today. todas as escrituras da Bíblia e nós aplicamos na nossa história hoje. This and other things like the Sabbath and the sanctuary make us Adventists. Da mesma forma, o sábado e o santuário nos fazem nós sermos adventistas. And we will come in situations Teremos situações
And we believe very soon we will come in those situations E nós acreditamos que em breve teremos situações, circunstâncias, where we will have to give evidence why we are Adventists. nós vamos ter que dar evidências por que nós somos adventistas. And so I ask you tonight, Então eu te perguntei hoje para vocês, and normally we should all have given an answer, e normalmente todos nós teríamos que ter dado uma resposta. but it was quite silent. Mas o Very foi muito silencioso quando fez essa pergunta. This shows us that we still have to study a lot, Isso mostra que nós ainda temos que estudar muito, that we can give evidence of our faith que when nós we have possamos to. dar evidência da nossa fé que nós temos. And this is what the parable of the talents talks about. E isso é que a parábola dos talentos fala. So I think all of you have notes, right? Eu acredito que todos vocês têm notas. We have English and Portuguese, Nós I temos as believe. notas em português e também em inglês. Okay, and I want to read with you the first quote. Eu gostaria de ler para vocês a primeira citação. You want me to read just in Portuguese? And what do you want to Yes, do? Okay. yes. Eu vou ler então só em português a primeira citação, the first quote. No Monte das Oliveiras, Cristo falara aos discípulos do seu segundo advento ao mundo. Especificara certos sinais que se manifestariam quando sua vinda estivesse próxima e ordenara aos discípulos que vigiassem e estivessem preparados. Novamente repetiu a advertência. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25:13. Mostrou então o que significa guardar sua vinda. O tempo não deve ser gasto em vigilância ociosa, mas em trabalho diligente. Essa lição ensinou na parábola dos talentos. So we're all waiting for Christ to return. Todos nós estamos esperando para Cristo voltar. But while we are waiting, what do we have to do? Ao esperarmos, o que nós temos que fazer? What does the quote say? O que a citação diz aqui no final? So tonight you have to work with me. We do that together. Hoje eu quero que vocês participem comigo aqui hoje. Nós vamos fazer essa apresentação juntas. So I ask questions. I want to include Quando eu you. faço uma pergunta, eu quero que vocês participem, sejam incluídos nisso. So what does the quote say? What do we have to do? O que a citação fala que nós temos que fazer? We have to do Yes. diligent work. The Trabalho diligente. The time is to spend not in idle waiting, but in diligent working. O tempo não deve ser gasto em vigilância ociosa, mas em trabalho diligente. And this makes us Adventists. Isso faz que nós sejamos adventistas. Because while we wait, Porque enquanto estamos esperando, we work. nós trabalhamos. And often we think, well, we're Christians and we wait for a Lord, but we are doing nothing. Geralmente nós como cristãos pensamos, ao esperarmos ao Senhor, a gente espera e a gente não faz nada. So, and this work, E esse trabalho, we see the picture in the parable of the talents. nós vemos que está sendo demonstrada na parábola dos talentos. And let's turn there now in Matthew 25. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 25. Matthew 25 contains two very important parables. Mateus 25 contém duas parábolas importantes. What is the first one? O que é a primeira? A parábola das virgens. The parable of the 10 virgins. A parábola das 10 virgens. Yeah. And the second one is the parable of the talents, and I think it's not a coincidence that they are both in the same chapter. E a segunda é a parábola dos talentos. E eu acho que não é uma coincidência que ambos estão no mesmo capítulo. So let's read verse 14 in Matthew 25. Vamos ler o versículo 14 de Mateus capítulo 25. And just read I'll read in in Portuguese. Portuguese, it'll be easier. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo por longe. So studying this message, Então, ao estudarmos essa mensagem, I don't know since how long you're in the message, if you're new or you already know these eu lines. não sei se alguns de vocês já conhecem um pouco essas linhas, ou já começaram tem pouco tempo, ou não tem nenhum contato a isso ainda. If you don't understand something tonight, Se don't você- give up. Se você não entender algo de noite, não desista. There are many videos out there which will, show Yeah, we have basics. Existem vários vídeos que mostram essas coisas básicas, and we're going to also have studies afterwards as well. Okay, we have more studies. So this lecture is based on a few principles which are already well established in this movement. Essa parábola está baseada em alguns princípios que nós que estamos nessa mensagem há um tempo já está bem estabelecido nesse movimento. So I'm not going to go back to the basics, otherwise we wouldn't get Eu não vou voltar para o básico, senão a gente não consegue terminar todo esse material. But as Brother Daniel already showed, we have always 3 steps. Mas Daniel já mostrou já antes que nós temos sempre 3 etapas. And the everlasting gospel. O Evangelho Eterno. And does somebody know what these 3 steps are for our time? Algum de vocês sabe quais seriam essas 3 etapas para os nossos dias hoje? Alguns de vocês sabem?
Where's the Sunday law? Ok, where's the Sunday law? Onde que é a lei dominical? That's the easy one, right? Esse é o fácil, né? That's Esse é o the mais third fácil. one. That's the first one. And this is the midnight cry. Esse ali, no 11 de setembro, e o clamor da meia-noite. So this is the first step. Okay, just explain what's the midnight cry is referring to the Parable of the 10 Virgins. You just asked me to mention that. Okay, we will get there. Yeah. So the first step is 9/11. A primeira etapa é 11 de setembro. And throughout the Bible, always see three steps. E através da Bíblia nós sempre vimos três etapas. For example, there's this verse where it says, many are called, faithful, and chosen. Então, muitos são chamados, purificados e escolhidos. Many are called, few are chosen, 17, yeah. and faithful, I believe. Revelation 17. Eleitos. So what is the first step? Qual é a primeira etapa? Being called, right? Ser chamado. And what did we just read in the parable of the talents? O que nós lemos aqui agora na parábola dos talentos? Yes, they've been called, right? Eles The foram servants been chamados, called. certo? So I have a question now. Who are the servants? A minha pergunta para vocês, quem são os serventes, os servos? We are? Can you prove that? Nós somos. Dá você provar para mim por que nós somos os servos? In Christ Object Lessons, where Ellen White talks about this parable, Na Parábolas de Jesus, onde Ellen White comenta sobre essa parábola, she tells us who are these servants. ela fala quem são esses servos. And it's the second quote on your paper. Essa é a segunda citação na sua página. Todos são chamados para seu serviço e todos deverão, no grande dia do juízo, prestar contas da maneira em que respondem a esta reivindicação. So all are called for his service. Todos são chamados para o seu serviço. The entire world is called to be God's servants. O mundo inteiro está sendo chamado para ser servos de Deus. But it is those who profess to have accepted Christ's service who in the parable are represented as his own servants. Que professam ter o caráter de Cristo, professam ser Deus, vão ser aqueles que vão demonstrar Cristo. Só ler aqui. As reivindicações deles, por isso, não são reconhecidas por todos. Os que professam ter aceito o serviço de Cristo são representados como servos de Deus na parábola. I didn't read the two. I just read one, so that's why. Oh, okay. Okay, I read the other one. So, who professes to have accepted Christ's service? Quem professa ter aceitado o serviço de Cristo? Who professes today to be God's true and only church? Quem que professa hoje ser o povo de Deus, né, verdadeiro, servos de Deus? Quem que é? That's Adventism, right? Os adventistas, correto? God chose us. O Senhor nos escolheu. From 1789 desde 1798 till 1844, até 1844, he chose Adventism as his church. Ele escolheu o adventismo como a sua igreja. So we are the servants. Nós somos os servos. And we are being called. E nós estamos sendo chamados. And prophecy places this calling at 9/11. E a profecia marca esse chamado no dia 11 de setembro. So this shows us Isso mostra aqui this parable is talking to us. Que essa parábola está falando para gente. Okay, so that means we have to listen very carefully what God wants to tell us. Isso quer dizer que nós temos que prestar bem atenção no que Deus quer nos dizer. So we are the servants. Nós somos os servos. God calls us. Deus nos chama. And He gives us something. Let's read the next verse in chapter 25. Vamos ver agora o próximo versículo, capítulo 25, verse 16. 15. Okay. I just read Where that. He gives the talents. Okay. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Okay, so how many servants are there? Quantos servos existiam ali? 3. So, how much does the first servant get? Quanto que o primeiro servo recebe? 5 talentos. 5 talents. And the second one? E o segundo, quantos talentos? 2, right? 2, correto? And then one gets one, only one. E o terceiro recebe só 1. And what does the Lord then? E o que o Senhor faz depois disso? Travel. He's going to go on a journey. Ele se vai numa jornada. And what did we read in the first quote tonight? E o que nós lemos na primeira citação de hoje aqui? What did Christ do with his disciples? O que Cristo faz com seus discípulos? He talked with them. Ele conversa com eles. He gave them some signs. Ele deu para eles alguns sinais. To watch out for
when he will come and return for the second time. Para vigiais, porque não sabeis quando ele vai vir pela segunda vez. And when did he give them these signs? Quando que ele deu esses sinais? Where was he going to go? Aonde que ele estava indo? Was that before the cross? Foi antes da cruz? Christ was about to go to heaven. Cristo estava prestes a ir para o céu. He was. Nessa citação foi depois, mas ele deu sinais antes. Yeah, this quotation is saying it was after, but he has given signs before he went to heaven. Exactly. Correct. Que Deus deu antes da cruz, before the cross. In Matthew 24 he gave signs before the cross. Before and after the Ele deu cross. sinais antes e depois de ir para o céu, mas nessa citação aqui está sendo depois. And this quotation is after. Yeah. And it doesn't matter if it's before the cross or after the cross. We're gonna don't look too closely today. We're gonna look like the big picture. Não importa se foi antes ou depois, eu quero que vocês não olhem tão pequeno, mas simplesmente olhem a visão geral. Christ was soon to go on a journey to heaven. Cristo estava prestes a sair para uma jornada para o céu. So we're going to come to this point again. Nós vamos chegar de novo nesse ponto. But I'm going to mark here the journey. Nós vamos marcar aí a jornada. Because studying this message, ao estudarmos essa mensagem, we know that we can mark the cross here nós because it podemos typifies the son-in-law. marcar a cruz onde está a lei dominical, porque tipifica a lei dominical. But we can mark this also as Pentecost. Nós também podemos marcar aí o Pentecoste. And when we mark this as Pentecost, Se nós marcamos isso como Pentecoste, it will mark 9/11 as the cross. nós marcamos então dia 11 de setembro como se fosse a cruz. And after the cross, E depois da cruz, Christ was going on the journey. Cristo estava indo para uma jornada. So this is the second witness Então isso é uma segunda testemunha that this parable starts at 9/11. que essa parábola começa no dia 11 de setembro. Ele nos chama, He calls the servants, ele chama os servos, he gives them the talents, ele dá para eles os talentos, and he goes on the journey. ele sai para uma jornada. And let's confirm that this Lord who's being talked of here is Christ. Vamos confirmar para ver se esse Senhor que está sendo realmente é Cristo. It's the third quote on the É a first terceira page. citação na primeira página. Um homem que partiu para longe representa Cristo, que ao proferir essa palavra estava prestes a partir da terra para o céu. There we see again, it's Parábolas Christ de who was. Jesus, página 172, parágrafo 2. There we see again, it was Christ who soon was to depart to heaven. Nós vemos aqui que Cristo estava prestes a sair para o céu. Okay, then my question would be, where is Christ going to? Então minha pergunta para vocês, aonde que Cristo está indo então? In heaven. So Céu. what is he doing there? Mas o que ele está fazendo no céu? Going to the sanctuary. Sanctuary, yes. Sanctuary, correto. Let's read Luke 12, verse Vamos 36. abrir Lucas capítulo 12, versículo 36. There us is told what Christ is doing actually. Lá nos diz o que Cristo está fazendo exatamente. So we have these servants who wait now for the Lord to return. Nós temos esses servos que estão esperando pelo Senhor para voltar. And in Luke we have the same situation. Em Lucas aqui nós temos a mesma situação. Verse 36 says, "And ye yourself like unto men that wait for the Lord, when he will return from the wedding, that when he cometh and knocketh, that he may open unto him immediately." E sede vós semelhantes aos homens que esperam ao seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. So we're waiting for the Lord. Nós estamos esperando pelo Senhor. And what does the verse say what the Lord does? O que o verso fala que o Senhor faz? He's at a wedding, right? Ele está onde? Num casamento, certo? What wedding is he at? Que casamento que ele está? Yes, exactly. No casamento de Mateus capítulo 25. This brings us back to Matthew 25, Isso volta a gente para Mateus capítulo 25, na parábola the parable before the parable of the talents. na parábola que está antes da parábola dos talentos. There it tells us about a marriage. Nessa parábola fala sobre um casamento. And it's the marriage of Christ. É o casamento de Cristo. And where would we place this wedding on our timeline? Onde nós poderíamos marcar esse casamento na nossa linha de tempo hoje? At the midnight cry, I hear silently. Alguém falou clamor da meia-noite. Matthew 25, verse 6. Vamos ver Mateus capítulo 25, And at versículo 6. You want me just to read in Portuguese or you want to do Yes, both? go ahead. Okay, we can do 25 verse 6.
6 or 16? No, Matthew 25, verse 6. 6, ok. Yes. Mateus 25, versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. So Christ is at his wedding Então here Cristo está no seu casamento aí, at the midnight cry. no clamor da meia-noite. And who is he marrying? Com quem que ele está se casando? A church. Uma igreja? What church is he Que igreja ele marrying? está se casando? What did he? The Seventh-day Adventist A igreja church? adventista do sétimo dia, alguns disseram. But is he not already married to the Seventh-day Adventist Mas ele church? já não está casado com a igreja adventista já? Prophetically, what type of church is he marrying? Profeticamente, com que tipo de igreja ele está se casando? We're right now in the no, how do you say? No, not triumphant, the other one. Military. Militant. Militant, thank you. We're in the militant Nós church. estamos agora na igreja chamada igreja militante. But what's going on with this militant O que church? acontece entre o que acontece na igreja militante? Qual a There's still característica? sinners in this church. Existe ainda pecadores dentro dessa igreja. And what is the perfect church for Christ? O que é para Deus uma igreja perfeita? It's the triumphal É uma church. igreja triunfante. Why is it the perfect church for Christ? Por que essa igreja triunfante é perfeita? Por que ela é perfeita para Cristo? Because there are no sinners in there Porque não existe anymore. mais pecadores nessa igreja. And Christ will marry this triumphal church right here at the midnight cry. E Cristo vai casar com essa igreja triunfante nesse ponto do clamor da meia-noite. So we have a wedding here. Nós temos um casamento aí. And this might seem confusing now, Talvez isso pareça confuso para você. because you might think, are we not the woman Christ is getting married to? Será que nós não somos a mulher que Deus está casando com a gente? So how can we be also the servants Como é at que the same time? Como é que a gente pode também ser os servos ao mesmo tempo? So we're waiting and working, but at the same time we're marrying? Nós estamos esperando, trabalhando, ao mesmo tempo casando? God is a God of order. Deus é um Senhor de ordem. And He gave us 14 rules to study the Bible. Ele deu para a gente 14 regras para que pudéssemos estudar a Bíblia. The 14 rules of William Miller. As 14 regras de interpretação de Guilherme Miller. And one of the rules says a symbol can have more than one meaning. E uma das regras que ele tem é que os símbolos podem ter mais de um significado. Therefore, we can have more symbols in the Bible. Por essa razão, nós podemos ter mais símbolos na Bíblia. We can be represented by more players than just one. Nós podemos ser representados por mais outros caráteres, pessoas do que uma só. I like to compare it like with a dice. Eu gosto de comparar isso como um dado. I can look at one side Eu and I posso see olhar the para um picture, lado desse dado, posso ver a figura, né, o valor. and then I turn it and I see a completely different picture, yet though it's the same dice. E eu olho para o outro lado, é um número completamente diferente, mas ambos são, as duas figuras estão vendo o mesmo dado. And that's how we can keep perfect order. Dessa é a forma que nós podemos manter uma perfeita ordem. One time we take the line where we represent the servants, Uma vez nós podemos pegar a linha onde nós estamos representando os servos. and we study and learn what it means to represent the servants. Nós aprendemos e estudamos o que significa no caso de ser servos. And then in another line we are representing the church, and we study and learn what it means to be the E na church. próxima linha nós estudamos o que representa você ser o que? A igreja. So there's perfect order. Então existe uma ordem perfeita. But tonight, Mas hoje à noite or this weekend, we study what it means to be the servants. nós vamos estudar o que significa ser o servo. And we already said that the servants are we as Adventists. E nós dissemos que já que os servos somos nós, adventistas. And remember, we had 3 servants here. E lembre-se que nós tínhamos 3 servos. What does this show us O que isso mostra pra gente? when we think about it? Se nós começarmos a pensar sobre isso. There are 3 types of Adventists, right? Existem 3 tipos de adventistas, correto? And we want to look what these 3 types of Adventists signifiers. E nós queremos ver o que significa esses 3 tipos de adventistas significam. But first, we want to look at what these servants now do with their talents. Nós temos agora a entender o que esses servos fizeram com seus talentos. Let's read verse 16 to 18. Vamos ler agora o versículo 16 até o versículo 18. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. So, what do the servants do with the talents? O que fizeram os servos com seus talentos? What does the O que one o with the primeiro 5th? fez? He invested, they multiplied, they said. He invested. Investiram. So he does mais 5. 5 mais. Fez mais 5, então. Okay, Nice. and this guy? E o segundo o que fez? The same, right? Dobrou o mesmo.
And this guy here? E esse outro aí? So there's a difference, right? Existe uma diferença, certo? And we will show that what it means, this difference, E what it nós vamos makes. mostrar para vocês o que significa essa diferença. But first we want to look at this symbol of trading. Nós vamos agora ver um pouquinho a simbologia da troca, de mercado. What does it mean to trade something in the O que Bible? significa você ter uma troca, ter um mercado? And let's go for that to Malachi 3, Vamos abrir Malaquias capítulo 3, verses 7 to 10. versículos 7 ao 10. Malachi 3, verses 7 to 10. Malaquias 3, versículos 7 ao 10. Hã? Não, em português it's not. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não guardastes, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Until verse what? 10? 10, yeah. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolheres. In verse 7 it is told to us, return unto me. Aqui no versículo 7 fala, volte, tornai-vos para mim. And as a student of prophecy, this reminds you of Jeremiah 6, verse 16. Como estudante de profecia, nos faz a gente lembrar de Jeremias capítulo 6, versículo 16. Where it says we are to return to the old path. Que nos diz que nós temos que voltar para as veredas antigas. And this is also a symbol Isso também é um símbolo for 9/11. do dia 11 de setembro. Since the 9/11, we are to return to the old path. Desde que dia 11 de setembro nós também somos chamados a voltar às veredas antigas. I know I can't prove it to you tonight, Eu sei que não dá para eu provar para você isso hoje. but there are many presentations out there who establish these Nós symbols. temos várias apresentações disso que já está estabelecido, até mesmo em português no nosso site. So this places Malachi 3 also at 9/11. Então, Malaquias 3, versículo 7, também nos marca ali no dia 11 de setembro. But why does God say we have to return unto Him? Por que Deus aqui disse que nós temos que retornar para Ele? What does Malachi 3 say? O que Malaquias 3 fala? What do we do? O que nós temos que fazer? O que nós temos que retornar? No, verse 8. Versículo 8, It says, The "Yet ye tithes. have robbed me." porque todavia vós me roubais. We have robbed God. Nós já roubamos a Deus. That's why we have to return unto Him. Por isso que nós temos que retornar a Ele. And it says we should bring all the tithe into the storehouse, so there is meat in His Nós house. temos que trazer todos os dízimos para manter mantimento na casa de Deus. Verse 8 says, "We have robbed God in tithe and offerings." Diz que nós roubamos Deus nos dízimos e nas ofertas. Let's see what Ellen White says about this. Vamos ver o que Ellen White fala sobre isso. It's the quote, I don't know what page it is from you, but Seventh-day Adventist Bible Commentary, Volume 4. Yeah, there's no translation for this in Portuguese. There's no? No, I can try to do it Okay. on the fly here. Those who refuse to place themselves on the Lord's side are robbing Him on the service He claims. Aqueles que estão se recusando a estar do lado do Senhor estão roubando a Deus nos seus serviços e chamadas. What rent are they paying Him for living in His house, this world? Que aluguel eles estão pagando por estarem morando nesse mundo, nessa casa que é o mundo? They act as though they had created the world, as though they had a right to use what they possess as they please. Eles reacionam como se eles tivessem criado esse mundo e também pensam como se eles tivessem o direito de usar e ter possessão da forma que eles querem. God marks their misuse of His talents. Deus marca esse mau uso dos seus talentos. So we see here, this is a comment Ellen White does on these verses in Malachi 3 we just read. Nós vemos que Ellen White faz um comentário sobre esses versículos de Malaquias que nós terminamos de ler sobre esses dízimos, about this robbing.
Yes, Yeah, okay. these verses we read. Yeah, Yep. nesses versículos que nós lemos. So we see that Ellen White ties in the parables of the talents with Malachi 3. Você vê que agora ela pega Malaquias 3 e ela conecta com a parábola dos talentos. So we could say that we robbed God of the talents he gave us. Nós também podemos dizer que nós estamos roubando a Deus através dos talentos que Ele nos deu. And now it's interesting. In the Agora é next quote, interessante, na próxima citação... do you have that? No, we don't. There's only 2 ones we don't have it. Okay, is it in English? It's in English, yeah. Okay, so you can read the quote and the entire entire quote in quote? on your own time. Ok. So we read only the first sentence. A gente só vai ler a primeira sentença. The light of present truth is a precious talent lent to God's people by him who is truth. A luz da mensagem presente é um talento precioso nos dado, emprestado a Deus para o seu povo, no qual é a verdade, by him who is the truth, no qual Ele é a verdade. So what is a talent? Então, o que é esse talento? Present truth. A mensagem presente, a verdade presente. And what is present truth? E o que é a verdade presente? It's a prophetic message. É uma mensagem profética. The message we have to study É a now. mensagem que nós precisamos de estudar agora. But it says we robbed God. Mas diz aqui que nós roubamos a Deus. We robbed God all these years from 1963 till now of this prophetic message. 1863. 1863. Thank you. Nós temos roubado a Deus por muitos anos, desde 1863 até o tempo de agora, essas mensagens proféticas. And the talent, his talent is present truth. E esse talento representa a verdade presente. And now he gives this message at 9/11 to his servants. Então ele dá essa mensagem para os seus servos no dia 11 de setembro. And we said that they were trading now. Ele fala aqui que eles estavam fazendo intercâmbio, troca, mercado, compra e venda. So they're trading this prophetic message. E eles estão trocando essa mensagem profética. But what are they doing? Mas o que eles estão fazendo? How can you trade prophetic message? Como é que você pode intercalar ou trocar mensagens proféticas? Malachi 3 verse 10 tells us to us. No versículo 10 de Malaquias capítulo 3 diz: It says, bring all the tithe or the talent to the storehouse. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. What is the storehouse? O que é a casa do tesouro? What is the house of God? O que é a casa de Deus? It's the church. The church, é a igreja. So the talent being the present truth has to go where? O talento, sendo a verdade presente, tem que ir para onde, irmãos? Has to go to the Tem church. que ir para a igreja. And what happens when the servants do that? E o que acontece quando os servos fazem isso? God will open the heaven and there will come a blessing more than we can receive Deus vai it. abrir as janelas do céu e receberemos uma bênção que mais do que podemos receber. Amém? Christ is opening heaven right here and he sprinkles the latter rain. Cristo está abrindo o céu naquele momento, está gotejando a chuva serôdia. The church is waiting for the latter rain. A igreja está esperando por essa chuva serôdia. Often people come together and pray for the latter rain. Muitas vezes as pessoas se reúnem e orem pela chuva serôdia. But we have to understand that the latter rain is a message. Mas nós temos que entender que essa chuva serôdia é uma mensagem. And it's a prophetic message. E é uma mensagem profética. And when we take it to the church, E quando nós levamos à igreja, we will receive the latter rain. nós receberemos a chuva serôdia. And what is the promise? E qual é a promessa? It says in verse 10, and there will be meat in my house. E diz que teremos mantimento, aqui no King James fala carne. And what happens when there's meat in God's church? O que acontece quando nós temos carne, mantimento na igreja de Deus? Then other people can come and eat with us. E outras pessoas podem vir e comer conosco. It's only when the church is filled with the prophetic message that other people can come to our church. Somente quando a nossa igreja está cheia da carne, da mensagem profética, que quando as outras pessoas poderão vir e se alimentar dessa mensagem profética. If you ever ask yourself the question, why do we do so much public evangelism, Às vezes but você pergunta a você mesmo, por que nós fazemos às vezes tanto evangelismo público? it seems like it doesn't do anything? Parece às vezes que não acontece muita coisa. It seems like all the effort is for nothing. Parece que todo esse esforço é por nada. Well, here's the solution. Mas aqui está a solução. It's because there is no meat in God's house. Porque não existe mantimento, carne na igreja de Deus. That people come in and don't stay in the As church pessoas vêm, chegam na igreja e saem da igreja. Eles saem because they're hungry. porque eles estão famintos. So our first work is to take this message and fill the church. Nosso primeiro trabalho é pegar essa mensagem e preencher, encher essa igreja. And then other people can come. Então, as outras pessoas poderão vir. So, and this is what the servants do. É isso que os servos fazem.
The one with 5 talents? Aquele com 5 talentos? The one with 2 talents? Aquele com 2 talentos? But what is with this guy E o que here? aconteceu com esse último servo? What does he do? O que ele faz? Ele enterra, bury. He's hiding it. Ele or está burying escondendo, ou está enterrando, ou escondendo. it. Okay, and we will come to that in a second, but I want to read to you 2 quotes. Eu quero ler para vocês 2 citações, na nossa página 2. The talents. Yeah, the talents, however few, yes, Okay. read The that one. entire paragraph, everything. Yes. Ok, primeira citação da sua página número 2. Os talentos, com quantos poucos devem ser empregados? A questão que mais nos interessa não é quanto recebi, mas o que faço com o meu talento. O Stop for a desenvolvimento. second. Ok. So it doesn't matter if I receive 5 talents or 1 talent. Não importa se recebesse 5 ou 2 talentos. Often we think the other person received so many talents Geralmente a gente pensa, puxa, aquela pessoa recebeu tantos talentos and I have only e 1. eu só recebi 1. Well, for sure, with 1 talent I cannot do that much as the other guy does Claro, né? when Com he um has talento 5. só, não tem como fazer tudo o que aquela outra pessoa está fazendo. But it's not about quantity. Mas não é o respeito quanto à quantidade, It's about quality. é com respeito à qualidade. It's about that I'm responsible for the 1 talent I have É de que você é responsável por esse talento que você tem and I do the most with it. e o que eu posso fazer o máximo que eu puder. Yep. O desenvolvimento de todas as nossas faculdades é a primeira obrigação que devemos a Deus e a nossos semelhantes. Ninguém que não esteja crescendo diariamente em capacidade e utilidade estará cumprindo o propósito da vida. Fazendo profissão de fé em Cristo, comprometendo-nos a tornar-nos tudo quanto seja possível como obreiros para o Mestre. E devemos cultivar cada faculdade ao mais elevado grau de perfeição, para que possamos fazer o maior bem que formos capazes de realizar. The last sentence I thought was really powerful. Ela achou que essa última frase foi muito poderosa, essas 2 últimas linhas. We have to perfect our talents Nós devemos aperfeiçoar o nosso caráter, so we can do way better work for Christ. para que possamos fazer um trabalho muito melhor para Cristo. And the next quote is quite practical and I like that. A próxima citação é bem prática, eu gosto muito dela, a segunda citação da página. I like studying prophecy and then put it into practice, like in a practical application. Eu gosto de estudar profecia e colocar isso na vida, na prática, e eu consigo tirar aplicações práticas disso. If you ever struggle with understanding this message, Se você tem dificuldade, às vezes, para entender essa mensagem, this is how you can solve it. essa é a forma que você pode resolver isso. Quem principia com pouco conhecimento e de modo humilde fala o que sabe, ao passo que procura diligentemente mais sabedoria, achará todo o tesouro celestial aguardando o seu pedido. Quanto mais procurar comunicar luz, mais luz receberá. Quanto mais alguém experimentar explicar a palavra de Deus a outros com amor, mais clara ela se tornará para ele. Quanto mais usarmos nosso conhecimento e exercitarmos nossas faculdades, maior conhecimento e capacidade teremos. So, if we understand one topic Se nós pudermos entender um assunto and we share this with other ones, e nós pudéssemos compartilhar isso com outras pessoas, the promise is that we will receive more light. a promessa é que nós receberemos mais luz. The only way how we can increase our talents given to us A única forma que nós podemos aumentar os nossos talentos que foram dados a nós is by sharing it. é compartilhá-lo. And we read that the talents are prophetic truth. E nós lemos que os talentos representam verdades proféticas. And of course, Ellen White in the chapter in the Christ Object lesson, she speaks about many talents. E claro que nesse capítulo ela fala também de vários outros tipos de talentos. Time, health, Tempo, saúde, friendliness, so many. amizade. So we have to use these talents Nós temos que usar esses talentos for the present truth. para a verdade presente. It doesn't mean that you're only good when you're up front speaking. Não quer dizer que você só dará aquilo quando você estiver na frente falando. It doesn't mean that you only can share the message when you're up front speaking. Não quer dizer que você só pode compartilhar essa mensagem se você estiver aqui no púlpito falando. There's so many other ways. Existem várias outras maneiras de serem feito. Where you're a testimony to your family, Se você talvez está testemunhando para sua família, for the church, para a igreja, for other people on the street. para as pessoas que estão na rua, Sometimes we're a testimony without even knowing it. às vezes nós somos um testemunho para as pessoas sem mesmo perceber.
So every minute, every second, cada minuto, cada segundo, we have to use this talent, present truth, Nós and temos- apply it in our life. nós temos que usar esse talento, a verdade presente, e aplicarmos para a nossa vida. And if we do this, that's when we will get more. E se nós fizermos isso, é dessa forma que ganharemos mais. And this makes this message come to everyone. E essa mensagem se torna acessível para cada um. Sharing it is the responsibility of everyone. Compartilhar essa mensagem é responsabilidade de todos nós, todos vocês. Okay, let's skip one quote and read the Nós one vamos on passar uma citação. the value of man. is estimated. Agora está em Parábola de Jesus, página 190, parágrafo 4. O valor do homem... As primeiras duas sentenças. O valor do homem calculado no céu de acordo com a capacidade do coração de conhecer a Deus. Esse conhecimento é a fonte da qual origina todo o poder. So, how does God estimate our value? Como é que Deus, então, estima o nosso valor? Como o nosso valor é calculado? Está fazendo uma pergunta. Através de quê? The capacity to our heart to know God. Exactly, to know God. A capacidade de conhecermos a Deus. And how do we know God? E como nós podemos conhecer a Deus? Studying the Bible. Studying the Bible. Estudando sua palavra. And it's what in specific? E geralmente, que específico seria isso? Do I have to study in the Bible that God loves me and He saves me in my sins? Nós temos que estudar, será que Deus me ama e Ele perdoa os meus pecados? No, it's the prophetic word. Não, é a mensagem profética. God or Christ is the founder of prophecy. Cristo, Deus, é o fundador da profecia. Let's go to 1 Peter 1 verse 19. Vamos ver 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Second 1:19. Peter. I always mess that up. Yep, second. 2 Pedro 1:19. Want to read that? Yep. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. So what happens when we hold sure on this? Make sure on this whole. What happens when we hold on to this sure word of O que prophecy? acontece quando nós nos mantemos nessa muito firme palavra profética? O que acontece com isso, quando nós fazemos isso? We're gonna be a light. We will be light, yes. Seremos uma luz. But further down in the verse, E o que mais fala que vai ser no what embaixo? happens? What rises in us? O que vai nascer em nós? A estrela de quem? Day star? A estrela da alva. And what is the day star? Quem representa a estrela da alva? Well, I should ask, who's the day star? Quem é a estrela da alva? É a pergunta que ela quer fazer. Cristo. Christ. Revelation 22 verse 16. Versículo 20, capítulo Apocalipse 22, versículo. You want me to read it? We won't read it, Okay. but there it says that the day star is Christ. Apocalipse 22, 22:11, you said? 22 verse 16. 22, versículo 16 fala que essa estrela da alva é Jesus. So what happens when you study prophecy? O que What does the acontece verse quando você say? estuda a profecia? O que acontece? It makes Christ to dwell in us. Faz com que Cristo more em nós, habite em nós. And when somebody dwells in us, Quando alguém habita em nós, We know nós, him. nós o conhecemos. Revelation 3, Christ wants to come in our heart and have supper with us. Apocalipse 3, Deus quer vir e morar e ter uma cena conosco. And normally we only dine with people we actually know. E geralmente a gente só tem uma janta com pessoas que nós conhecemos. So it's prophecy who makes us to get to know Christ. É a profecia que nos faz conhecermos a Cristo. And this estimates the value of us in God's Isso eyes. nos dá um cálculo de como Deus nos vê através do olho dele. And now the argument might be raised, I can remember all those lines and the numbers. Às vezes um argumento pode vir I cannot or I can remember. I can. O argumento às vezes pode dizer, talvez eu consiga lembrar todos esses números, essas marcas nas linhas, But it's not going to make me a better person. mas não vai fazer que eu seja uma pessoa melhor. So what's the point of memorizing all the prophecy? Qual a importância então de eu ter que memorizar toda a profecia? Por que isso é importante? When Christ dwells in us, as we just read in 2 Peter, Como nós terminamos de ler aqui em 2 Pedro, quando Cristo habita em nós, can Christ dwell in us when there's still sin in us? você acha que Cristo pode morar na nossa vida enquanto nós temos pecado dentro de nós? No.
Can't be. Não tem como. So what does it promise us? O que ele promete pra gente, então? As we eat the little book in Revelation 10, the picture, Apocalipse capítulo 10 fala que ao comermos o little book, o livrinho, which is the prophetic message, que é a mensagem profética, is that Christ dwells in us que Cristo habita em nós and it will change us. e nos mudará. Because, let's turn to Revelation 10. Vamos abrir Apocalipse capítulo 10. What happens with John as he reads the book? O que aconteceu com João no capítulo 10 quando ele comeu aquele livrinho? Exactly, as he eats it. O que aconteceu com ele? Do you want me to read it? It's Yes. verse 9 or 10? 10? Yes. 9 and 10? Yes, just 9. 9. E fui ao anjo dizendo, dá-me o livrinho. E ele disse, toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. So this book, this prophetic message is first sweet and then bitter. Esse livro, essa mensagem profética é doce e depois amarga. Who from you likes to eat something sweet? Quem de vocês aqui gosta de comer algo doce? I know that Michael likes to eat sweet Michael things. gosta. My son too. Michael too. Meu filho também gosta de comer algo doce. I like to eat sweet things. Everyone does. Eu também gosto de comer coisa doce. Todos nós gostamos. So eating this message, Comer essa mensagem it makes us eat more. faça que a gente coma mais. Because when we like to eat more. Quando a gente gosta de comer, a gente quer comer mais. But what happens then? O que acontece então? Does it stay sweet? Continua doce? Turns into a Ele bitter book. fica amargo, um livro amargo. What happens when we eat bitters? O que acontece quando nós comemos coisa amarga? What happens to our system? O que acontece com o nosso organismo? Mais saudável. No, she says it's more healthy. It's healthier. She says it's healthier. Yeah, it produces digestive juices, Faz você ter mais suco digestivo and it helps us to digest fat. e nos ajuda a gente a fazer a digestão da gordura. And what does fat in the Bible represent? O que gordura na Bíblia representa? Sin. Pecado. So why is the book turning bitter? Por que o livro está se tornando então amargo? Why is the prophetic message turning into a bitter message? Por que essa mensagem profética está se tornando amarga? It will remove sin out of our lives. Porque vai remover o pecado das nossas vidas, amém? And that's where it makes sense to study this message. Por isso que é tão importante, faz sentido estudar essa mensagem. Because when you hold on to it, Porque quando você segura it nela, will change our lives. vai mudar as nossas vidas. And it's foolish to say that this is only theoretical knowledge. E é tolice dizer que isso simplesmente é uma coisa teórica no que estamos dizendo. It's very practical. É muito prático. Okay, let's come back to our talents Vamos now. voltar ao nosso estudo. Okay, let's read the next quote. A próxima citação, the man that rejected Yes. or neglected. O homem, está no meio da Parábola de Jesus, página 191, parágrafo 3. O homem que negligenciou negociar com seu talento mostrou-se servo infiel. Se houvesse recebido 5 talentos, tê-los-ia enterrado como fez com um único. Seu mau emprego do talento único mostrou que desprezava as dádivas do céu. So it wouldn't have mattered if the guy with 1 talent would have got 5 talents. Não importaria se o homem que recebeu 1 talento recebesse 5 talentos. He would have had traded them. Ele provavelmente o trocaria, o entregaria. He probably still would have buried them. Provavelmente o enterraria também. So what does this show us? O que isso está mostrando pra gente? What does it have to do? O que Where's the problem? Qual o problema que a gente vê aqui? Where's the problem with this guy that he doesn't trade Qual the o problema message? desse servo que não consegue, he trades or he doesn't? That he doesn't trade the message? É que ele não negocia, né? não intercambia essa mensagem, não compartilha. It's a character problem. É um problema de caráter. And there we see again the prophetic message is very practical. Mais uma vez a gente consegue ver que a mensagem profética é muito prática. Let's skip one quote and read the next one. Vamos descer mais uma citação, pulamos a primeira e vamos para a última que está. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Lucas 16:10. Pela infidelidade, mesmo nos mínimos deveres, o homem rouba seu Criador do serviço que lhe é devido. The entire thing. The entire thing. Yeah. Essa infidelidade prejudica a ele próprio. Deixa de ganhar a graça, o poder e a força de caráter que podem ser recebidos por uma entrega sem reservas a Deus. Vivendo apartados de Cristo, está sujeito a tentações de Satanás e comete erros em sua obra para o Mestre.
Por não ser guiado pelos justos princípios nas minúcias, deixa de obedecer a Deus nas grandes coisas que considera sua obra especial. Os defeitos acariciados no trato dos pormenores da vida passam os afazeres mais importantes. Procede segundo os princípios a que se acostumou. Assim, as ações recebidas formam hábitos, os hábitos formam caráter, e pelo caráter é decidido nosso destino para esse tempo e para a eternidade. Okay, do you guys think that the Sunday law test is a big test? Vocês acham que no decreto dominical vai ser um grande teste? Yes? Sim? Okay. How do we prepare for this test? Como é que a gente então vai se preparar para esse teste? Are we going to walk our normal life till here and then we decide, okay, I'm going to keep Sabbath? Será que nós vamos seguir as nossas vidas normalmente durante todo o tempo e quando chegar ali no terceiro teste, na lei dominical, bom, vou começar a guardar o sábado? It's about character. O ponto é com respeito ao caráter. We have to decide already way back here Nós temos que fazer uma decisão lá atrás, what we're going to do there. o que nós vamos fazer ali na frente. And the quote we just read, I think, was very powerful. Nós lemos aqui essa citação, eu acho que foi muito poderosa. Because where does this big test start? Quando que esse teste começa? It starts in the very smallest things in our daily Começa life. nas coisas pequenininhas das nossas atividades diárias. Because what does it say? Actions repeated form habits, habits form character, and by character our destiny for time and for eternity is decided. Assim, as ações repetidas formam hábitos, os hábitos formam o caráter, e pelo caráter é decidido nosso destino para esse tempo e para a eternidade. So we know that the Sunday law is a big test. Nós sabemos que o decreto dominical é um grande teste, But if we want to prepare ourselves for this test, mas se nós queremos preparar-nos para esse teste, it starts in the small decisions we take every day. começa nas pequenas decisões que nós fazemos cada dia. We have to form our character before the Sunday law. Nós temos que formar o nosso caráter antes da lei dominical, Because a character is only demonstrated in a crisis porque o caráter só vai ser demonstrado na crise and not developed. e não é desenvolvido durante uma crise. And it's sad because often when I speak with people in the church, É triste às vezes quando eu converso com as pessoas da igreja, they believe eles acreditam, that right here I decide myself for the Sabbath and I'm sealed and I'm good. eles acreditam que naquele ponto eles vão decidir pelo sábado, vão ser selados e está tudo bem. But this doesn't happen. Mas isso não acontece. And I realize here are a lot of Brazilians. Eu acredito que aqui existem muitos brasileiros. And this year there were the Olympic Games in Brazil. E nós tivemos recentemente as Olimpíadas no Brasil. Probably made you guys really excited. Provavelmente vocês ficaram muito felizes com as Olimpíadas. Paul uses those Olympic Games and applies them in a spiritual way. Paulo, ele usa esses Jogos Olímpicos e aplica de uma forma espiritual. Can I just go there and say, okay, I want to run a marathon and win the gold medal? Será que eu posso chegar lá, ok, vou correr a maratona e vou ganhar a medalha de ouro? This is not how it works. Não, assim não é a forma que acontece. But often we think we can do that. Provavelmente a gente acha que podemos fazer isso. We think, oh, we go to the Sunday law and then we A gente acredita que nós vamos chegar no decreto dominical e approve or we do the right thing. a gente recebe, né, tá aprovado que nós fizemos a coisa certa. But in order to win the Olympics, Para que possamos ganhar as Olimpíadas, this starts with every day. começa com cada dia. What do I eat? O que eu como, When do I go to sleep? quando eu vou para a cama, How much exercise do quanto I? exercício eu estou fazendo. And I do more and more and more of all of that. Será que eu faço mais e mais disso? And then I go to the test. Então eu chego ao teste. And then I win the medal. Então eu recebo a medalha. And Paul uses that for our spiritual life. E Paulo também usa isso para a nossa vida espiritual. It's the same for us. É a mesma coisa para nós. We have to take our talents now, Nós temos que pegar os nossos talentos agora, trade them, fazer compartilhá-los and prepare them e prepará-los, that when the Lord comes back, que quando o Senhor retornar, we will have enough talents to nós teremos prove ourselves. talentos suficientes para para nos provarmos. Let's turn, in closing, let's turn to Luke 1. Vamos para fecharmos, abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 1. Because we want to show now where this guy bears his one talent. Nós queremos mostrar aonde que esse servo enterra o seu talento. We said that the other servants, they start trading from 9/11 on and they increase their talents. Nós vimos que os outros servos começaram a fazer um intercâmbio do dia 11 de setembro, e eles multiplicam seus talentos. So it means that since 9/11, one servant is hiding his talent.
E quer dizer que desde o dia 11 de setembro, um dos servos está escondendo os seus talentos. And in Luke 1, there's Zacharias. No capítulo 1 de Lucas tem a história de Zacarias. And where's Zechariah? Onde que está Zacarias aqui nessa história? He's in the sanctuary. And where in the sanctuary? Ele está no santuário aqui nessa história. Em que lugar do santuário ele está? He's in the most holy place, Ele right? está no lugar mais santo, no lugar santíssimo. And what happens? E o que acontece? An angel comes down. Um anjo descende. This is the typical symbol for 9/11 as well. Esse é uma tipologia muito clássica para 11 de setembro. That a heavenly being comes down. Um ser celestial descende. And we know that since the 22nd of October 1844, Christ is in the most holy place. Nós sabemos que desde o dia 22 de outubro de 1844, Cristo já está no lugar santíssimo. So we see here we are here in the most holy place. Nós vemos que nós estamos no lugar santíssimo. Angel comes down Um anjo descende and gives Zechariah a message. e dá uma mensagem a Zacarias. And what is the message E he qual é a receives? mensagem que ele recebe? His wife is going to be pregnant. Que a mulher dele vai ser o quê? Grávida, está grávida. And what does his wife do? E o que essa mulher faz? She becomes pregnant. Ela se engravida. And what is she doing? E o que ela está fazendo? I don't know the verse now. She's hiding. Verse 24. 24? Right? Yes. Verse 24, if you want to read it. Versículo 24. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo. Just verse 25. So she is hiding herself for 5 months. Ela se está escondendo por 5 meses. Since the point where she got pregnant. Desde o ponto que ela engravidou. So 5 months. Meses. M-E-S-E-S. Isn't there like a... Não. Not? Okay. So 5 months. 5 meses. Hiding. Escondendo. So where do you think, in what timeline, this guy here is hiding his talent? Você acha que então esse servo ali que está escondendo os seus talentos, em que momento, onde que ele vai estar naquela história? It's in the same time period. Vai ser no mesmo período ali que Isabel está hiding, escondendo. Tomorrow, Amanhã, we will actually identify what it means to hide the talent. nós vamos entender e estudar o que significa você esconder um talento. We already know that it means that this guy is not going to the church sharing the message. E também nós já sabemos que ele não está indo à igreja e compartilhar essa mensagem. But tomorrow we will identify who this group is, this and this group. Amanhã nós vamos identificar quem são cada um desses 3 grupos. And in closing, para terminar, when you study Ezra 7 verse 9, quando você estuda Esdras capítulo 7, versículo 9, we see that the time period, this symbolic time period between 9/11 and the midnight cry is no, where did we get the 6 months from again? 6 months. I forgot. You get from Esther. Esther. Book of Esther. Okay, I'm sorry then. Forget Esther 7:9. It's Esther, a different line. Existe uma outra linha profética de Esther, onde fala os 6 meses. Okay. And we see we have a total here from 6 months. Nós vemos aqui que existe 6 meses prophetically. Spiritual, 6 meses de uma visão profética. Yeah, it's all symbolic. É tudo uma simbologia. Tudo Nothing isso é simbologia. literal. Nada aqui é literal. So we have 6 symbolic months if we study the book of Esther. Se ao estudarmos o livro de Esther, nós vemos que existe 6 meses simbólicos naquele período entre 9/11, 11 de setembro e the Midnight Cry, como da meia-noite. And we just read in Luke chapter 1. E nós lemos agora em Lucas capítulo 1 That Elizabeth is hiding for 5 months. que Elizabeth se está escondendo por 5 meses. So what does this give us here? O que sobra pra gente então ali depois de 5 meses? Falta One mês, month. 1 month. 1M. And this time period, E durante esse período, our whole intention actually started to focus now on this little time period. agora nossa atenção, nosso foco tem se dedicado a estudar esse período ali onde está aquele mês. And does somebody know how we call it? Algum de vocês conhece como nós chamamos esse período ali? No? Não. The binding off. O período do atamento. Binding off. Atamento. But you're right.
Because this here is midnight, Você está correto porque ali representa meia-noite and this is the midnight e ali cry. representa um clamor da meia-noite. Because in the parable of the 10 virgins, Porque na parábola das 10 virgens it says at midnight diz que à meia-noite there was a cry made. um clamor foi feito. So this is a time point, but also a time Ele period. representa um ponto de tempo, mas também um período de tempo. I'm not going to go there Eu não and explain vou that, explicar para vocês agora isso, but I think Brother Michael or Brother Tyler are going mas eu to acho que o irmão Michael e Tyler vão falar sobre isso. speak more about it. Vão falar um pouco mais sobre So isso. tomorrow we're going to finish our parable of the talent. Amanhã nós vamos finalizar a parábola dos talentos. We will show when the Lord will return and reckon with his servants. Nós vamos mostrar quando Cristo retorna e se reconcilia, né, encontra com seus servos. And we will show who E vamos those groups mostrar- are in Adventism Quem são esse grupo de pessoas no Adventismo and what will happen to them. e o que acontecerá com eles. And we will actually see what this one talent is. E nós vamos ver o que significa esse talento. Okay, let's pray. Vamos terminar. Dear Father in heaven, I thank you that we're able to come here together in freedom. Querido Pai que está nos céus, nós te agradecemos porque ainda podemos estar aqui louvando-te em liberdade. Thank you also for your Sabbath day. Te agradecemos por esse sábado. Please be with us as we continue our walk with you. Por favor, continua conosco ao continuarmos a nossa jornada contigo. Help us to hold fast on this sure word of prophecy. Nos ajude a sermos firmes na palavra profética. Help us to learn from you Ajude-nos a aprendermos de ti. and help us to put these things into practice. Ajude a podermos colocar essas coisas de uma forma prática. Please be with us as we continue the rest of the evening now Por favor, continua conosco ao continuarmos descansando no resto da noite. and bring us back here together tomorrow morning safe. Que nos tragam de volta amanhã cedo de uma forma saudável e sã. Thank you for that in Jesus' name. Em Amen. nome de Jesus te pedimos. Amém.